Então, devemos sempre refletir sobre as nossas vidas. Raríssimas vezes uma pessoa reflete sobre a sua própria vida. Aliás, eu nunca vi, não conheço ninguém que faça reflexões seríssimas sobre a sua própria vida. Mas é preciso, sim, refletir sobre as próprias vidas, porque sem essas reflexões, as pessoas não percebem os próprios erros. Quem vai perceber os seus próprios erros, se não fizer uma autorreflexão? E daí acabarem se convencendo que os erros são corretos. A pessoa não faz uma reflexão, uma autorreflexão, e acabam se convencendo que os seus erros estão corretos. Daí a inversão de valores se tornarem corriqueiros e contínuos. Ademais, sem essas reflexões, não podemos conduzir a própria vida rumo à nossa origem, que é Deus. Todos nós, um dia, vamos ter que retornar à nossa origem, que é Deus. Porque somos alma, feito à imagem e semelhança de Deus. Se somos essa alma idêntica e una a Deus, onde você tem que ir? Qual o rumo? Qual o objetivo? Qual o seu destino? Só pode ser a única fonte da qual você nasceu, a alma una e feita à imagem e semelhança de Deus. Um pedaço de Deus tem que retornar ao seu mundo, que é Deus. É um mundo absolutamente divino, eterno, expansivo. Então, reflita se hoje as suas atitudes, os seus pensamentos e seus sentimentos, as suas reações, os seus apegos, materialismo, orgulho, possessividade, etc., vão te conduzir até o seu destino real, verdadeiro, que é o Criador. Faça uma reflexão. Você, sei lá, digamos, eu sou um preocupado, eu sou egoísta, materialista, fico xingando, fico criticando, fico nervoso, fico estressado, fico brigando e impondo. Com essas qualidades, você acha que o seu destino real e verdadeiro é o Criador? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É o afastamento, você está se afastando da sua própria alma e de Deus. É por isso que todo apegado não tem nenhuma experiência divina, pois é preciso muito mais do que a religiosidade, a honestidade, a responsabilidade. Não adianta ser religioso, honesto, responsável, fazer ajudas filantrópicas, etc. É preciso a pureza mental, que só é possível com a eliminação desses quereres e das aversões voltadas ao mundo material. Pois tudo que se quer, cria-se o oposto automaticamente. Por isso que Buda disse, não queiras, não desejes nada e serás eternamente feliz. Por quê? Enquanto tem esses quereres, você vai ter e vai ter que enfrentar os não quereres. É muito interessante. Eu quero ser rico porque eu não quero ser pobre. Um dia serás. Por quê? Você quer ser rico, mas um dia a pobreza vai te atingir. Pode ser até em vidas futuras, mas um dia você vai ser uma pessoa absolutamente miserável. Então, mas você vê como que Deus é tão bom. Elimine esse ego, elimine esses quereres, e aí neutralize a sua mente, silencie a mente, e é nesse silêncio que Deus se manifesta. Nesse silêncio que você entra no mundo de Deus, você conquista o mundo de Deus e tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente, divinamente, gloriosamente e abundantemente. Tá certo? Então ninguém tem que querer absolutamente nada. Você já é feito à imagem e semelhança de Deus. Você quer ser mais o quê? Você já é o próprio Deus e você quer ser mais o quê? Puro egoísmo, pura ignorância.
querer ser mais do que Deus? Se você já é feito à imagem e semelhança de Deus, você quer ser mais do que Deus? Hã? Por isso que é pura ignorância, pura ilusão. O que a gente tem que fazer é eliminar esses quereres egoístas e dualistas criados pelo falso e inexistente, pelo maléfico ego. E é daí que nasce toda a inversão e todo tipo de sofrimento, tristeza, insatisfação, estresses e todas as, sei lá, centenas e milhares e milhões de negatividade na vida das pessoas. Então, é preciso, sim, a pureza mental, e essa pureza só é possível silenciando a mente, calando esses quereres, não desejando nada. Faça o que você tiver que fazer, faça tudo o que você tiver que fazer. Estudar, trabalhar, acordar cedo, sei lá o quê. Cozinhar, lavar, passar, faz tudo o que você tem que fazer. Mas não queira nada e não tenha aversão a nada. Simplesmente faça como um verdadeiro robô. Agora, se quer melhorar, faça oferecendo tudo a Deus. Quando você oferece a Deus, você não oferece ao ego, aos quereres, aos não quereres. E o que a gente precisa é tornar a mente numa fonte de absoluto silêncio e paz. E é nessa paz que Deus e a alma se manifesta. Agora, num turbilhão agitado de uma mente apegada, egoísta, materialista, sem fé, cheia de fraquezas e negativas, você acha que Deus vai se manifestar? Claro que não. Nesse mar de negatividade e de ignorância. Aliás, muitos têm a Bíblia como o livro das verdades de Deus. E isso significa que essas pessoas têm fé em seus ensinamentos. Mas a vida diária, a realidade diária da pessoa prova a inverdade para a grande maioria. Pois, novamente, se trata de uma falsa fé e com reflexões, e uma reflexão pode mudar essa situação. E na Bíblia, por exemplo, na Bíblia diz assim, não sei se isso está na Bíblia, eu sei que está na oração do Pai Nosso, que diz assim, que seja feita a vossa vontade, Deus. Mas ninguém reflete sobre isso. Ninguém reflete sobre isso. Todos os apegados sobrepõem as vontades de Deus e colocam as suas vontades egoístas, materialistas, gananciosas, dualistas, acima dessas vontades divinas de Deus. Mas ninguém reflete sobre isso. Todo dia, toda hora, todo instante, milhares de vezes, as pessoas estão se sobrepondo à vontade egoísta, medrosa, estressada, possessiva, autoritária, sobre as vontades onipresente, onisciente e onipotente de Deus. Mas ninguém reflete sobre isso. Não está nem aí. Mas sabe, porque todo mundo sabe. Eu que não sou nem católico, bom, eu não sigo nenhuma religião, mas eu sei, sim, que está lá na oração do Pai Nosso, lá que está escrito lá, que seja feita a vossa vontade, Deus. E, no entanto, todo dia as pessoas usam as suas vontades mesquinhas e nem refletem. Por isso que não descobrem os erros da vida. Se sobrepõem. Se sobrepor às vontades de Deus, se sobrepor às vontades de Deus, é uma negação às verdades e às vontades de Deus. Então, a pessoa simplesmente está negando a verdade de Deus. Eu estou colocando a minha vontade egoísta em cima das vontades divinas de Deus. E as pessoas nem refletem e nem percebem que estão negando as vontades
verdadeiras de Deus. Por isso que não tem nenhum contato divino. E essas pessoas desconhecem o motivo, a razão verdadeira da necessidade de se ter fé real em Deus, principalmente nas vontades divinas dele. E o motivo de se ter essa fé sincera nas vontades de Deus é que não existe, repito, não existe outra maneira ou outro caminho para a pessoa encontrar Deus. E a sua vontade de Deus, a sua vontade, a vontade dele, é uma verdade eterna e, principalmente, sem você deixar as vontades deles fluírem livremente na sua vida, na sua mente, você nunca vai encontrar a própria alma e muito menos Deus. Então, como que eu faço para as vontades de Deus fluírem na minha mente e na minha vida? Simples, silencie o ego. Isso é automático, isso é natural. Por isso que a gente deve fazer com que as vontades de Deus fluam na nossa vida, e aí, se eu permitir isso, eu divinizo a minha vida. Agora, vê se você consegue divinizar a sua vida, deixando as vontades dualistas do ego fluírem pela sua mente. Claro que não. Muito pelo contrário, vai ter uma vida infernal, cheia de fraquezas, um verdadeiro mar, um verdadeiro caos. Então, essa prática de deixar as vontades de Deus fluir incessantemente é praticar a simples e sincera contemplação. Contemple tudo e todos, livre das dualidades do ego. Isso é tão simples. Você não tem que fazer absolutamente nada. Ficar planejando, sonhando, argumentando, contra-argumentando. Você não tem que fazer nada. Não tem que ficar impondo, controlando. Simplesmente você fica contemplando tudo que acontece na sua vida, na vida dos filhos, na vida da família, nos negócios, no trabalho, na finança, nos relacionamentos, em tudo. Simplesmente contemple sem as dualidades do ego. Enquanto você não fizer essas práticas, o ego não vai se calar. Então, pratique contemplação, tão simples. Mas continue com todas essas rotinas diárias da sua vida. Nada vai mudar. Mas não se esqueça de dedicar tudo e sempre a Deus, pois assim conseguirás manter o foco perfeito em cada tarefa sem se apegar. Faça tudo dedicando a Deus. Você vai focar na tarefa e não vai se apegar. Não vai querer correr atrás de resultados, porque o resultado é para Deus. E jamais pense que Deus não se manifesta diretamente em sua vida. Deus se manifesta assim, diretamente na sua vida, pois basta praticar a sincera contemplação e no silêncio mental e na paz mental, Deus vai quebrar o seu silêncio e vai se manifestar diretamente para você. Exclusivamente para todos os que conseguirem silenciar a sua mente, tá certo? Isto porque Deus não se move por falsas e mesquinhas orações. Quantas orações, quantos pedidos, quantas correntes a gente vê por aí. Vê se alguma funciona. Nenhuma funciona e nem vai funcionar. Por quê? Deus não se move por falsas e mesquinhas orações. Deus não atende ao ego venenoso, aos quereres, às vontades dualistas. O que Deus quer é que a sua mente se silencie, pois, uma vez silenciada, ela se torna capacitada a receber a superconsciência da alma e de Deus. Enquanto a sua mente está ocupada pelas dualidades, ela não tem a capacidade de receber essa super
manifestação divina, mas enquanto ela é apegada, as limitações são extremamente minúsculas. E ele sabe da incapacidade mental dos apegados. Afinal, os apegados têm uma mente tão diminuta que não cabe nem a paciência consigo mesmo. O apegado não tem nem paciência com ele mesmo. A paciência é uma grande virtude, uma virtude divina, mas ele não tem nem com ele mesmo. Tamanha estreiteza da mente dele. Não cabe nem a compaixão, a coragem, a sinceridade, a tolerância, a benevolência, o amor para consigo mesmo. Nenhum apegado tem amor para consigo mesmo. Ele maltrata, escraviza, ele pisoteia a própria vida. Por isso que está cheio de estresse, medo, preocupação, fraqueza, porque só vive massacrando a sua própria vida. E você acha que Deus vai se manifestar em quem não tem nem amor para consigo mesmo? Não vai se manifestar nunca, jamais. Por isso, as pessoas só sabem criticar, julgar e condenar, só sabem ficar estressados, medrosos, consigo e com os outros. E isso é, não é nenhuma característica que vai fazer Deus se aproximar ou se manifestar na sua vida. Pense, uma mente onde não cabe nenhuma virtude para consigo mesmo, como poderia caber a superconsciência pura da alma de Deus? Não cabe nem uma paciência, não cabe nem uma tolerância, não cabe o amor. Como que vai caber o amor eterno, divino, expansivo de Deus e da alma? Algo infinitamente expansivo e divino. Não vai caber absolutamente nada, Portanto, reflita sobre a atuação escravizante e venenosa do ego na sua mente. Reflita sobre isso. Quando você fica nervoso, pergunte, por que estou nervoso? Mas não fique culpando os outros, não. Porque o outro lá me deixou nervoso. Não, não é isso. Você ficou nervoso com você mesmo. O outro lá nem sabe o que ele fez para deixar você nervoso, insatisfeito. E é você que ficou com você mesmo. Porque você não tem nem dó, nem tem amor, nem compaixão, nem benevolência para consigo mesmo. E você acha que vai ter com os outros? Você acha que você vai ter com seus próprios filhos? Por isso que não tem. Então, reflita sobre a atuação escravizante e venenosa do ego. Embora o ego faça o apegado se convencer que ser escravo iludido é o melhor para a vida. É um absurdo. A pessoa é escravizada, pisoteia a própria vida, pisoteia a própria família e ainda ele acha que está fazendo tudo de bom e melhor. É um absurdo. Em outras palavras, o você de hoje, apegado, tem que desaparecer, não pode mais existir. Esse eu, ego dualista, não deve e não pode e não, não pode mesmo existir. Tem que desaparecer, tem que ser eliminado. Os que querem ser, por exemplo, o bom pai de hoje, aliás, todo mundo quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empresário, etc. Esse que quer ser um bom pai, uma boa mãe, tem que desaparecer. Acredite, tem que desaparecer. Por quê? Porque você é divino por natureza. Você é um ser idêntico a Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. E não existe nada superior do que Deus. Então você é o próprio Deus. Agora, você acha que o bom pai ser um bom pai
é bom? Não, isso é pura dualidade. Por que você quer ser um bom pai? Por quê? Por que você quer ser um bom pai? Porque você não quer ser um mau pai. Né? Você não quer ser um pai mau. Por isso que você quer ser um bom pai. Isso é o quê? Dualidade. Dualidade. Eu quero ser um bom trabalhador, honesto, responsável. Por que você quer ser um bom trabalhador, honesto, responsável, de sucesso? Porque você não quer ser um preguiçoso, você não quer ser um mal-sucedido, um irresponsável, um desonesto. Tudo dualidade. Então não queira ser nada nesse mundo. Você é um ser divino e essa natureza de ser feita à imagem e semelhança de Deus é imutável. Então tudo que você quer ser não pode ser. É fake, é falso. Tá certo? Então, todo ganancioso, egoísta, materialista, o sonhador, tem que sumir para sempre da sua mente, pois são resultados desses quereres dualistas e inexistentes. Isso porque você tem que eliminar tudo que você é hoje. Tudo que você é hoje, você tem que eliminar. Isto é, o ego falso, para poder assumir a sua vida divina dada pelo Criador, onde você será tudo e todos como Deus o é. Além do que, a mente apegada não tem a capacidade nem de saber o que é um milagre. O que é milagre para uma mente apegada? Os apegados pensam que milagre é algo que ocorre em decorrência de um superpoder sobrenatural, de um santo, de um iluminado ou de Deus. Quando a sua própria natureza divina é o próprio iluminado e é o próprio Deus. Você é o próprio iluminado, você é o próprio Deus. A sua alma é feita à semelhança de Deus. Mas o apegado não possui a mentalidade pura e sincera para entender que os milagres, entre aspas, nada mais são do que a expressão da grandiosidade da própria alma feita à semelhança de Deus. Por isso, enquanto se é apegado ao eu-ego, as pessoas não têm a menor ideia do que seja a vida espiritual divina una a Deus. E os, entre aspas, milagres verdadeiros ocorrem espontaneamente por decisão da própria alma onipresente, onisciente e onipotente, por alguma causa pré-existente. Portanto, não adianta ficar orando ao santo, a Jesus, a Buda ou a Deus por um milagre. Não adianta. É a mesma coisa. Deus me proteja, Deus me dê dinheiro, Deus me tire desse sofrimento. Não vai tirar, tá certo? Então, ficar orando por um milagre também não vai adiantar. E lembre-se, a sua existência aqui como ser humano só tem o propósito de se tornar uno ao Criador. Não tem outro propósito. Através da autorrealização como alma divina. E para isso, deves alcançar a experiência da mais elevada consciência da sua própria natureza, através dos seus próprios poderes divinos existentes no eu-alma. E só a alma poderá te dar uma completa experiência da sua própria verdade divina. Então, quando você descobrir que você é o eu-alma, isso vai fazer com que nunca mais exista os tais milagres, tá certo? Nunca mais exista os tais milagres. Por quê? Porque tudo passará a ser a expressão natural, a manifestação natural da sua própria natureza e existência idêntica e una a Deus. Aquilo que o ser humano pensa que é milagre é coisa mais corriqueira e natural para Deus e para a própria alma. E então,
a própria natureza divina já é a própria manifestação daquilo que os de consciência baixa, apegados, egoístas, acham que é milagre. Então, pessoal, pratique contemplação tão simples. E aí, um dia, pratico com sinceridade e um dia Deus e a própria alma passam a se manifestar e tudo lhe será acrescido na sua vida. Paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade, sabedoria, amor e todas as virtudes como paciência, tolerância, compaixão, benevolência, etc. Então é isso, pessoal. A todos aí uma sincera práticas da contemplação. Tão simples. Obrigado, pessoal. Até a próxima.